Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com as aulas de método de separação, em específico de cromatografia líquida de alta eficiência, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de eluição. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois. E siga também o canal nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição dos vídeos. Agora sim, vamos para a aula. Pessoal, eu já falei para vocês em aulas anteriores, se não viu ainda, não lembra, link aqui no card, sobre a fase móvel, como ela deve ser feita e as características dela. Também já falei da coluna. E na última aula eu falei sobre os sistemas de propulsão de fase móvel. E se você está se perguntando por que eu estou usando esse termo e não um termo mais comum, eu expliquei isso no vídeo específico disso, que também vou deixar aqui no card. E também eu falei, pessoal, no preparo da fase móvel, especificamente, que tinha esse tipo aqui que eu ia voltar depois, onde a mistura, no caso de metanol, água, 60-40, usava uma vazão de 0,6 ml por minuto de metanol e 0,4 ml por minuto de água. E é justamente nesse ponto que a gente vai entrar agora. Esse, pessoal, que a gente chama de gradiente, que está sendo muito comum nos aparelhos HPLC mais modernos. Ele, pessoal, vai ser equivalente à programação de temperatura que fazia-se em fornos na cromatografia gasosa. Também vou deixar o link para vocês aqui nesse vídeo. Naquele caso, a gente ia aumentando a temperatura para aumentar a volatilidade dos analitos. Aqui vai ser bem similar, mas eu vou explicar para vocês o que é. Bom, pessoal, para entender isso, vamos começar a entender quais são os tipos de eluição que podem acontecer em HPLC. A isocrática, que foi a primeira, e daí já dá para quem avaliar rapidamente o nome do grego iso é igual e kratos é poder, ou seja, força igual, poder igual. Eu vou ter apenas uma fase móvel de composição constante, ou seja, eu não mudo a força cromatográfica da minha fase móvel. Para isso, pessoal, eu vou precisar apenas de um sistema de propulsão. Tudo bem? Já a gradiente, eu vou alterando a composição da fase móvel, logo a força da fase móvel. Eu posso ter no equipamento com um sistema até 4 sistemas de propulsão. Depende o tipo de equipamento. Tudo bem? Para entendermos a importância da força da fase móvel em cromatografia líquida, vou trazer um exemplo prático para vocês que está no livro da professora Carol Collins. Quem quiser ler melhor sobre ele, pode procurar o livro que está bem detalhado, mas eu vou detalhar aqui como está lá. Era um problema para separar uracil, acetofenona, benzeno, tolueno e naftaleno, usando uma fase móvel acetonitrila água e uma fase estacionária, uma coluna C8. Coluna C8 é aquela coluna de fase ligada, que a sílica é modificada, né, os grupos silanóis, com grupos octano, né, C8, 8 carbonos. Tudo bem? Então, é uma fase estacionária apolar. Então, temos agora uma cromatografia líquida de fase reversa. Fase reversa quer dizer fase estacionária apolar, fase móvel polar. O uracil, pessoal, é um composto utilizado em fase reversa para determinar o tempo de retenção da fase móvel, principalmente com colunas C8 e C18. Então, ele é um composto que nunca é retido pela fase estacionária. A acetofenona é um composto aromático, tem uma polaridade, né? Tem um grupo acetona aqui. Já o benzeno, tolueno e naftaleno são compostos de baixíssima polaridade, e a polaridade deles é quase igual,
O que distingue eles é mais a massa molar de cada um deles. Então, pessoal, começando com a fase móvel 90 de acetonitrila e 10 de água, notem que em 2 minutos saiu o uracil e o resto aqui embananou tudo, ó, ficou tudo sobreposto os picos, não conseguiu resolver nada a separação. Quando eu mudei para uma 80-20, ou seja, eu diminuí a quantidade de acetonitrila e aumentei, por consequência, a água, aumentando assim a polaridade da fase móvel, nota que já separou bem aqui. O uracil saiu até mais rápido, né? Antes de 1 minuto. Daí eu consegui separar a acetafenona, daí o 2, o benzeno, já o tolueno e o naftaleno eu não consegui uma boa resolução. Notem que o pico não retorna até a linha base. Já com 70-30, eu consegui até distinguir bem os 5 compostos. Apareceu um pico fantasma aqui que não dizem o que é. E quando eu passei para 60-40, ou seja, aumentei bastante a polaridade, além de separar bem os picos, eles ficaram muito mais distintos resolvidos. Embora notem que aqui a área do uracil ficou bem maior aqui, da acetafenona também, mas no caso do tolueno e do benzeno, a área, né, a altura do pico foi melhor no 70-30. Daí também o 60-40 ficou melhor para o naftaleno. Agora, se eu pudesse começar com uma fase móvel 60-40 e gradualmente subindo, de repente, até chegar a 80-20, sem precisar trocar de solução, ou seja, na mesma corrida. É assim que vai ser feito o gradiente. Eu vou mudando a composição da fase móvel durante a corrida. Isso vai mudar a força cromatográfica, mudar a interação dos nalitos entre a fase móvel e a fase estacionária. Vou, na verdade, melhorar a solubilidade deles na fase móvel, assim como o gradiente de temperatura fazia em cromatografia gasosa, o gradiente de eluição faz, o gradiente de fase móvel muda a eluição sem mudar a ordem, tá, pessoal? Aqui, pessoal, são gráficos comuns que você vai ver em vários livros, os tipos de gradiente. Aqui é o isocrático. Então, por exemplo, provavelmente aqui, normalmente eu chamo de solvente B, o que eu vou mudando a composição, que vou aumentando a concentração, e o solvente A, o que vai diminuindo. Então, isocrático, o gradiente ele pode ser linear, ou seja, a taxa vai sendo constante de aumento e diminuição da composição da fase móvel. Côncava ou convexa só for exponencial, ou seja, a convexa eu aumento mais rápido no começo e vou diminuindo a velocidade até chegar no fim. E a côncava, pelo contrário, eu começo mais lenta e gradualmente vou aumentando a velocidade do solvente B. Tudo bem? Quando utilizar? Tudo depende dos teus compostos que você está separando e do método que você está empregando, pessoal. Então, provavelmente, se você não tiver alguma referência para seguir, você vai ter que otimizar os parâmetros. Inclusive, pessoal, tem um outro exemplo aqui do segmentado. Quer dizer isso? Ó, eu começo com uma taxa e aumento para outra. Então, se fosse linear, ia ser ou aqui ou aqui. Então, em um dado momento da corrida, eu mudo a velocidade, mas mantenho aqui com a mesma taxa e aqui com outra taxa. Entenderam? Inclusive, pessoal, alguns tipos de eluição em gradiente permite uma troca do solvente. Vamos lembrar aqui do triângulo de Snyder e, por favor, não confundam esse Snyder com aquele diretor que gosta de câmera lenta. Lembrando, pessoal, vamos ter principalmente a fase reversa. Eu posso começar, pessoal, uma corrida, depende da característica do meu equipamento, eu posso começar com uma fase móvel metanol-água e terminar com acetonitrila-água. Tudo depende do meu método. Então, eu posso ter um solvente no começo de caráter mais aceptor de prótons e terminar com um mais doador de prótons. Tudo vai depender
das características da minha coluna e dos meus analitos. Tudo bem? E para fazer, pessoal, esse gradiente, nós precisamos de programadores de gradiente. Hoje em dia, pessoal, acho que praticamente todo equipamento já vem com o programador de gradiente. Acho que a não ser que você tenha uma necessidade muito específica, nem vale a pena comprar hoje o equipamento que tenha só a opção de eluição isocrática. E você vai ter duas opções, o de baixa pressão e o de alta pressão, que eu vou explicar cada um deles a seguir. Inicialmente, pessoal, os de baixa pressão. Você vai colocar dois solventes na ordem crescente de polaridade. Pode trabalhar com mais, mas é mais difícil nesse caso. Normalmente, baixa pressão é sempre um par de solventes. Por exemplo, um frasco com metanol e o outro com água. Sendo que o solvente A é o mais fraco. Um sistema de válvulas microprocessadas controla a quantidade de solvente. Então você tem que ter um controle muito preciso do tempo de abertura de cada válvula. Depois, a mistura é feita numa câmara antes do sistema de propulsão, com agitação magnética, e essa câmara tem um volume menor que 1 ml. Essa bomba, no caso, tem um alto volume de residência, quer dizer, é o tempo que fica a fase móvel no sistema. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é um esquema de como é um programador de eluição de baixa pressão. Então, aqui fica o meu sistema de propulsão. Então, essa válvula o sistema está funcionando, está puxando a fase móvel. Então, essa válvula, ora abre para um reservatório, ora abre para o outro. Então, vem aqui, mistura e depois vai através do sistema de propulsão para o injetor e posteriormente para a coluna. E esse vai ser o sistema que provavelmente é o próprio computador que controla o equipamento, vai controlar esse sistema de abertura de válvulas. No livro diz que pode até ter 3 solventes ou mais, daí vai ter outros tipos de válvula aqui, mas de verdade eu só vi com 2 esse sistema aqui. Bem, ele é um sistema mais barato, tá, pessoal? Ele é chamado de baixa pressão porque a mistura é feita à pressão atmosférica. Tudo bem? Já os de alta pressão, para cada solvente utilizado, vai ter um sistema de propulsão. Ou seja, eu posso ter 2 até 4 nesse caso, enquanto de baixa pressão conta apenas com um sistema, o que barateia ele. O de alta pressão vai ter de 2 até 4. 10 vazões podem alterar linear ou exponencialmente, como eu mostrei para vocês anteriormente. E agora o controle tem que ser muito fino na vazão de cada um deles, porque na somatória final a vazão tem que ser constante, e normalmente de 1 ml por minuto. Tudo bem? Também vai ter uma câmara de mistura, só que vai ser agora pós o sistema de bombeamento. Ela também vai ter um volume menor que 1 ml, também vai ser com agitação magnética a mistura. Ele vai ter um baixo volume de residência, ou seja, a fase móvel fica menos tempo no sistema, só que tem um custo muito mais elevado. E quanto maior a quantidade de linhas para solvente, maior o custo. Como eu falei, eu já vi de 2 até 4 linhas. A vantagem desse daí, pessoal, é aquela que eu falei, eu posso fazer inclusive aquela mudança da característica do solvente. Eu posso começar com metanol água, terminar com acetonitrila água, ou com THF água, tudo dependendo das características do analito da coluna. Ou então, por exemplo, eu começo com metanol água, termino com acetonitrila água e faço uma limpeza com THF. Então tenho 4 linhas, uma linha com água ultra pura, uma com metanol, uma com acetonitrila, uma com THF. Ou então, se for uma fase reversa, hexano, diclorometano, clorofórmio, metiltetrabutyléter, por exemplo. Aí tudo depende das características que você está, da tua amostra, da tua coluna, do que você está determinando. Tudo bem?
Então, pessoal, esse aqui é um esquema de um sistema com duas linhas, né? Então, tá aqui. Esse sistema aqui está propulsionando um reservatório A, por exemplo, o solvente A, e esse o solvente B. Daí tem um controlador de sistema, novamente, deve ser o computador que vem junto com o equipamento. Então, esse sistema está puxando um, esse o outro, vem aqui, mistura e, por isso que é alta pressão, porque está sendo pressurizado pelos sistemas de propulsão, mistura e vai para o injetor. Tudo bem? Pode ser 3, 4, como eu já falei, já vi comercialmente com 4 linhas, todas desse esquema aqui. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo na rede social de vocês. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo e é de graça para vocês. Quem quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, o botão Valeu Demais já está ativo. Qualquer contribuição é bem-vinda, lembrando que ela é voluntária. Sigam também o canal nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários ou enviadas pelo e-mail que é semduvidas@gmail.com ou também através das redes sociais. Vou deixar também aqui, pessoal, card para outras listas de outros tipos de conteúdo. De repente também pode interessar a vocês outro tipo de conteúdo do canal. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.